Bom, vamos então começar. Mais uma vez, bom dia, obrigado pela vossa presença. Um agradecimento muito especial à Autoridade das Condições de Trabalho por ter aceito realizar esta sessão com a CCP. Nós decidimos promover a realização deste webinar porque começámos a ser confrontados com um número muito significativo de questões e, portanto, pareceu-nos importante envolver aqui entidades com responsabilidades em alguns domínios desta lei, daí o convite em concreto à ACT. A CCP teve a oportunidade, na altura da discussão pública da atual Lei 60, de alertar para um conjunto de dificuldades que esta lei iria originar. A prática diz-nos que não estávamos muito longe da razão, mas enfim, a lei é o que é, e o objetivo desta sessão é muito prático, ver esclarecidas um conjunto de dúvidas das empresas. Como sabem, nós pedimos no formulário de inscrição que se pudessem nos fizessem chegar as perguntas por escrito, e isso aconteceu, tivemos um número muito elevado de questões, e o que fizemos foi pedir ao consultor jurídico da CCP, ao professor Alberto Saimel, que fizesse uma sistematização dessas perguntas para que a sessão possa ser mais produtiva. Temos aqui connosco não só a diretora de Serviços de Apoio à Atividade Inspectiva, a doutora Ernestina Silva, como um conjunto de inspectores de trabalho que, sem dúvida, estarão bastante habilitados a tocar nos pontos fundamentais deste regime e, em simultâneo, começarem a responder a algumas das questões que nos foram formuladas por escrito. Obviamente, há espaço para outras questões. Pedíamos que, se possível, fossem colocadas por escrito, porque temos um número de participantes muito elevado e, portanto, se as questões forem colocadas oralmente, vai se tornar muito ingerível e, portanto, para podermos, de alguma forma, ter uma sessão que seja útil para todos, tentaríamos ter aqui alguma disciplina. E sem mais delongas, passava a palavra à ACT para começar de acordo com o programa. Mais uma vez, muito obrigada. Bom dia, Alberto Saimel. Queria cumprimentar todos os presentes. Pediu-me a senhora Secretária-Geral da Confederação, doutora Ana Vieira, que moderasse esta sessão. Estou a fazê-lo agora, cumprimentando todos os que quiseram participar. Eu iria proceder do seguinte modo: daria a palavra à ACT para uma apresentação que estimo, pelo que me disseram, será entre 15 e 20 minutos. Seguir-se-á um período de perguntas, em que eu seguirei a ordem das perguntas que nos foram enviadas, e se subsistir ainda alguma questão a colocar, darei a palavra aos presentes para que a possam fazer. Os representantes da Autoridade para as Condições de Trabalho são, como disse a doutora Ana Vieira, a doutora Ernestina Silva, diretora dos Serviços de Apoio à Atividade Inspectiva, a doutora Carina Diniz, o doutor Cristiano Neto e o doutor Joel Amorim, os três inspectores. Senhora doutora Ernestina Silva, tem a palavra. Muito obrigada, é um prazer. A ACT está sempre disponível para dinamizar e participar e colaborar no que for o melhor esclarecimento daquilo que fazemos e, portanto, esta lei, que, como já foi referido, é uma lei que nos deixa aqui alguns desafios, ainda mais porque antevê-se
que venha aí a diretiva, não é? No próximo ano vai ser transposta e é mais um desafio que também traz para as empresas e para nós próprios, para a ACT, para a Autoridade para as Condições de Trabalho, para fiscalizar e no âmbito do controle das obrigações que daí advêm, mas também para promover e divulgar aquilo que é a melhor interpretação e a melhor maneira de todos contribuirmos para o que é o objetivo final desta Lei 60 de 2018, que é a igualdade salarial. Dito isto, só numa pequena entrada, digamos assim, é um prazer estar aqui todos, acompanhado pelos colegas inspectores que depois vão também dinamizar aqui as respostas que forem necessárias para os esclarecimentos que nos fizeram já chegar e que eventualmente tenham algum contributo de melhoria afinal. E sem mais, para não estar também aqui a ocupar demasiado espaço, agradecendo o convite que foi direcionado à Autoridade para as Condições de Trabalho, e é com todo o gosto que estamos aqui. Vou passar a palavra ao Cristiano Oneto, ao Inspetor do Trabalho Cristiano Oneto, que fará, como já fez referência, uma pequena apresentação, que esperamos que seja de maneira a elucidar todos do que é a nossa participação, a participação da ACT na implementação desta Lei 60, mas que depois, como é óbvio, ficaremos abertos às questões que possam ainda ter. Cristiano, podes, por favor, partilhar? Obrigada. Ok, Obrigado. então bom dia a todos. Julgo que que já estou a compartilhar o ecrã, certo? Sim, Ok, ótimo. Pronto, então agradecendo novamente o convite que nos foi feito, portanto vou tentar aqui fazer a apresentação que temos preparado então nestes 15, 20 minutos, que é o que está acordado, e depois ficaremos então disponíveis para o esclarecimento de dúvidas que eventualmente ainda subsistam. Portanto, vamos dar um breve enquadramento do que é a ACT, da sua missão. Depois abordaremos então a Lei número 60 de 2018 e, finalmente, qual é que é a intervenção no âmbito desta lei da ACT. Portanto, nós somos um serviço de promoção, como vocês saberão, da melhoria das condições de trabalho, de prevenção, de controle e de auditoria. Desenvolvemos a ação inspectiva no âmbito de poderes da autoridade pública e integramos a administração direta do Estado, tanto com a autonomia administrativa, e pertencemos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Temos o Serviço Central sediado em Lisboa, com jurisdição em todo o território de Portugal continental. No país temos um total de 32 serviços desconcentrados, portanto, distribuídos ao longo do país, como se vê aí na figura. Temos perto de 500 inspectores do trabalho e um pouco mais de 200 técnicos superiores. Depois estão ali uns dados estatísticos, portanto, a área do nosso país, uma população de cerca de 10 milhões de pessoas, metade da qual estará empregada, e depois temos um número muito significativo de empresas, nomeadamente mais de 1.300.000 empresas, sendo que a grande maioria, 96%, portanto, a quase generalidade, são microempresas. Portanto, a nossa missão, como já referimos, é a promoção da melhoria das condições de trabalho através do controle do cumprimento das normas em matéria laboral, no âmbito das relações laborais privadas e na parte da segurança e saúde no trabalho, no âmbito privado e público. Passando então ao que nos traz aqui a Lei número 60 de 2018, de 21 de agosto. Portanto, há aqui alguns instrumentos inovadores e pronto, e agora, como sabemos também, já saiu a diretiva sobre esta matéria, mas a nossa lei já tem uns anos em relação à diretiva, portanto, de alguma forma antecipámos nestas matérias. E, portanto, com base no relatório único, o Gabinete de Estratégia e Planeamento produz anualmente 2 instrumentos com informação estatística. O barómetro geral e depois por setores das diferenças remuneratórias, que está disponível no site do GEP, portanto, que é o organismo que faz a recolha dos quadros de pessoal do relatório único e depois faz esse tratamento estatístico, e depois por empresa, e aí só disponível para cada entidade empregadora,
faz então um balanço das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens e, portanto, este balanço depois é consultado ou é disponibilizado apenas para a entidade empregadora em causa. Relativamente ao barómetro, o último que foi publicado foi em junho do ano passado, com dados de 22. E, portanto, se acederem ao site do GEP, verão mais ou menos isto. Portanto, temos ali dados gerais, nomeadamente trabalhadores a tempo parcial e a tempo completo, distribuídos por homens e mulheres. Temos também lá a evolução do GPG ao longo dos anos, seja o GPG, o Gender Pay Gap base, seja o ganho, e, portanto, no ganho entram as outras componentes remuneratórias, não apenas a retribuição base, e vemos que, genericamente, tem havido um decréscimo, e falta aqui já o último que, relativamente a 23, que julgo que aquele 13,2 daquela barra azul escura passou para 12,5, penso que seja isso. E, portanto, já se nota agora novamente uma tendência descendente e que esperemos que com a aplicação desta lei e com a atuação da ACT e com a elaboração dos planos por parte das empresas, que este valor se vá reduzindo ainda mais com algum significado. Relativamente ao balanço das diferenças remuneratórias, como é que acedemos? Portanto, o empregador autentica-se no site do relatório único e depois é seguir 2 ou 3 passos relativamente simples, portanto, é chegar aqui, portanto, autenticam-se no site do relatório único, depois acedem ao menu de entrega consulta, que está ali disponível naquela barra, e depois visualizar o balanço das diferenças e aparece isto, e depois já veremos agora mais à frente, concretizando aqui o que é que se consegue ver lá e, portanto, os dados que estão lá disponíveis. Agora seria bom voltar a sair daqui. Ok. No site do GEP tem também um balanço das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens e como interpretar, e também um outro folheto que explica como calcular o Gender Pay Gap e o Gender Pay Gap ajustado, que também está lá disponível. Podemos ver brevemente aqui, então, o que é que conseguimos retirar. Portanto, isto será aquilo que cada empresa acaba por ver relativamente a si própria. Portanto, vemos aqui na parte de cima que a empresa tem 3 estabelecimentos, tem 18 trabalhadores por conta de outrem, distribuídos por homens e mulheres, mas depois tem apenas 15 dos 18 dos TCOs, apenas 15 com remuneração completa. E são esses trabalhadores que trabalham a tempo completo ou que trabalharam no mês de outubro, que é o mês que está aqui em causa e, portanto, que é refletido nos dados de preenchimento do quadro pessoal, esse mês de outubro do ano anterior. Portanto, os trabalhadores que trabalharam a tempo completo e que receberam a remuneração completa são apenas esses que depois vão entrar no cálculo do Gender Pay Gap. Depois as empresas veem aqui os seus elementos, portanto, do lado esquerdo, sendo estes 2 primeiros, o de menos 35,2 e o 0,0, respeitantes à remuneração base, e os outros 2 abaixo à remuneração ganho. E depois comparam com o setor de atividade. Setor esse de atividade, os grandes setores. Pronto, e uma questão que foi colocada é porque comparar com o setor e não uma análise mais fina, etc. Pronto, isto aqui é só um dado para comparar com o macro setor. Não quer dizer que tenha que haver uma comparação depois com as várias subdivisões das CAIs. Depois por aqui, na parte de baixo, consegue-se ter a noção
de o que é que contribui para o Gender Pay Gap em termos, uma vez que o GEP faz depois a análise em termos de 4 parâmetros, portanto, a antiguidade, a habilitação, profissão e as qualificações. E se observarem estas barras aqui à direita, portanto, veem que há barras em que aparece um NA, por exemplo, aqui na profissão, temos aqui logo a segunda que tem um NA, precisamente porque só temos uma barra verde. E, portanto, não temos homens e mulheres para comparar. E, portanto, nós só podemos comparar o Gender Pay Gap quando temos homens e mulheres em situação semelhante, como é evidente. E, portanto, da análise aqui rápida desta parte do balanço das diferenças de cada entidade empregadora, a própria entidade empregadora consegue ver onde é que há aqui uma diferença mais significativa no tamanho das barras e, portanto, em que locais, portanto, em que parâmetros, seja de antiguidade e depois quais os grupos, por exemplo, aqui parece haver uma diferença significativa na antiguidade entre pessoas que têm 10 a 14 anos, uma vez que a diferença ali parece ser a mais significativa, neste caso até favorável às mulheres, uma vez que o Gender Pay Gap é negativo e, portanto, quando o GPG é negativo, quer dizer que há uma vantagem das mulheres em relação aos homens. E, portanto, basicamente é isto que se consegue tirar do balanço das diferenças. Avançando, portanto, há aqui a intervenção do GEP que faz a recolha dos relatórios únicos, depois esses dados vêm para a ACT, depois do tratamento pelo GEP, portanto não esta contagem de prazo não é assim que o relatório único é entregue hoje, por exemplo, pela empresa, é assim que o Gabinete de Estratégia e Planeamento nos envia, de facto, os dados, depois do tratamento que é feito, e a ACT, a partir do momento em que recepciona esses dados, tem 60 dias úteis, que é o prazo legal, para então notificar as entidades empregadoras. Para quê? Para apresentar o tal plano de avaliação das diferenças remuneratórias. Sendo que, e conforme consta das notificações, o prazo legal são 120 dias, que são 120 dias úteis, nos termos do artigo 87 do CPA, Código de Processo Administrativo, e, portanto, são esses 120 dias úteis que as empresas têm para nos apresentar, preferencialmente por e-mail, como é dito na própria notificação, para o serviço desconcentrado da ACT territorialmente competente, portanto, para um daqueles 32, e, portanto, estes 120 dias úteis acabam por consubstanciar cerca de 6 meses, aproximadamente. Como estava a dizer, portanto, o plano deve ser remetido por e-mail para o tal serviço desconcentrado territorialmente competente, portanto, o serviço da sede do empregador, e que é aquele que é indicado esse e-mail na notificação, e depois da apresentação do plano. E, portanto, se o plano for apresentado antes desse prazo dos 120 dias úteis, imaginando que o plano é apresentado hoje, a partir de hoje contarão os 12 meses para o implementar e para comunicar à ACT esses mesmos resultados da implementação. Ou seja, não são os 120 dias úteis mais 12 meses, portanto, um ano de calendário, mas estes 12 meses começam a contar a partir do momento em que é apresentado o plano. Relativamente ao plano, portanto, deve assentar na avaliação das componentes de funções, com base em critérios objetivos, de forma a que seja excluída qualquer possibilidade de discriminação em função do sexo. O PDR não é, o PADR, portanto, o plano não é uma listagem, um registro, aquelas declarações mensais, as folhas de férias, um registro tirado da contabilidade, de um programa de contabilidade, de um programa de processamento de salários. Não é nada disso. Aliás, se fosse essa listagem, os valores das remunerações estavam lá no próprio quadro pessoal, no anexo A, e, portanto, não seria preciso fazer nada, bastaria olhar para esses dados. Portanto, o plano tem que conter várias componentes, nomeadamente objetivos e metas, portanto, que de forma clara e também alcançáveis, de forma a que possa ser reduzida essa disparidade salarial entre mulheres e homens. Deve conter um cronograma, ou seja, as várias etapas que vão ser desenvolvidas para alcançar esses objetivos ao longo do tempo.
Esta parte é fundamental, a avaliação de componente das funções, ou seja, tem a ver com as tarefas, com as funções e depois as várias componentes das funções, nomeadamente competências, responsabilidades, condições materiais de trabalho, etc. Deve ter a identificação dos trabalhadores, portanto, e aqui agrupados com antiguidade, profissão, qualificação, habilitação e, eventualmente, outros parâmetros. Portanto, estes 4 são aqueles que são utilizados pelo GEP, mas não quer dizer que a empresa não faça uma análise com base em outros critérios que entenda pertinentes. Depois deve haver um agrupamento dos trabalhadores por sexo, nas tais condições, situações comparáveis, não é? E ver as remunerações e então, finalmente, calcular então essa diferença remuneratória entre trabalhadores de sexo diferente em situações comparáveis. E depois extrair as conclusões, ou seja, e nas conclusões ou há uma exclusão fundamentada de discriminação em função do sexo e há uma justificação, não é? A justificação é essa, portanto, que será a comunicação dos resultados à ACT e, portanto, que se espera que as entidades empregadoras, se for essa a situação, que façam essa justificação e apresentem essa justificação concreta de que não há discriminação com base naquilo que produziram no seu plano, e identificar então as diferenças remuneratórias que existem em função do sexo e então devem ser, lá está, identificadas e depois corrigidas e, portanto, indicadas as medidas corretivas. Como orientação para desenvolver o plano de avaliação das diferenças remuneratórias e não havendo um modelo, um template, aquilo que quiserem, existe um guia de avaliação de postos de trabalho desenvolvido pela CIT, portanto, que servirá como orientação para as entidades empregadoras poderem elaborar o seu plano. Existe também o guia da OIT que desenvolve esta temática, se calhar um pouco mais desenvolvido e a um nível mais global, mas pronto, essencialmente acabam por ter alguma semelhança, mas aconselharíamos também a visualização e a leitura do guia da OIT, para além do guia da CIT. Fim desses 12 meses, como já referi, então o empregador vai comunicar à ACT os resultados da implementação do plano. Lá está, demonstrando as diferenças remuneratórias que estão justificadas, de forma clara, e a correção então das diferenças que não estão justificadas. Aquelas diferenças que forem identificadas e que o empregador não justifique, presumem-se discriminatórias. Está previsto no artigo 5º da respectiva Lei 60. Quanto aqui à proteção do trabalhador, portanto, presume-se que é abusivo o despedimento ou outro tipo de sanção aplicada alegadamente para punir uma infração laboral, se tiver lugar até um ano após o pedido de parecer à CIT, e aplica-se aqui o artigo 331 do Código do Trabalho. É inválido também o ato de retaliação que prejudica o trabalhador, em consequência de uma rejeição ou de uma recusa dessa submissão a uma discriminação remuneratória, aplicando-se aqui o artigo 25º do Código do Trabalho. Em termos de regime sancionatório, que está previsto no artigo 12º da Lei 60 de 2018, portanto, há aqui 3 contraordenações, todas elas graves, nomeadamente a falta de apresentação do plano, portanto, depois de notificada a entidade empregadora, ela não apresenta o plano, ou a não implementação do plano, é outra contraordenação também prevista legalmente, portanto, o plano assente na avaliação de componente de funções, e, finalmente, a não comunicação à ACT dos resultados de implementação do plano. Portanto, será a outra contraordenação também prevista. E pode ainda ser aplicada a sanção acessória de privação do direito de participar em arrematações ou concursos públicos até 2 anos, nos termos do artigo 562 também do Código do Trabalho. Há diversa informação disponibilizada no portal da ACT relativamente a esta matéria. Podemos brevemente, ou talvez não. Ok. Do portal da ACT.
aqui no portal da ACT, num dos banners, portanto tem o balanço das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens. Se entrarem aqui nesta parte, portanto, depois têm aqui os links para os sites da CIT e do GEP, que têm lá informação útil e pertinente sobre esta matéria, e tem aqui mais informação também disponibilizada pela ACT, nomeadamente aqui contagem dos 120 dias, o que é que o plano de avaliação das diferenças remuneratórias deve conter, depois aqui também algumas publicações de referência, nomeadamente o guia da CIT, etc. Depois poderão explorar isto na nossa página. Depois também temos uma área de perguntas frequentes na nossa página e, portanto, também terá lá alguma informação pertinente sobre isto. E pronto, e como já referi, tem lá as ligações para publicações de referência. Finalmente, então, e julgo que ainda estou a cumprir mais ou menos o tempo, a intervenção... Está no limite dos 20 minutos. Estou no limite, então vou-me apressar. A intervenção que nós temos. Portanto, em 2023 fizemos uma primeira notificação, processos que foram concluídos agora recentemente, portanto, isto é uma lei, como já perceberam, portanto, há esses 120 dias mais um ano, portanto, estamos a falar ali de 1 ano e meio, isto para além do tempo para trás, que foi a recepção dos dados e o tratamento pelo GEP. Em 2025, agora em janeiro, fizemos uma segunda notificação, abrangendo cerca de 4.000 entidades empregadoras. Portanto, esquematicamente, houve a entrega do relatório único pelo empregador em 2023, depois há o envio, também como já referi, do GEP do balanço ACT, depois ali a verde então a notificação dos empregadores pela ACT, que ocorreu então em janeiro deste ano, e portanto neste momento está a decorrer o prazo dos 120 dias previsto na lei, e, portanto, para os empregadores apresentarem o plano à ACT, nos serviços desconcentrados, e depois, então, os 12 meses, e, portanto, depois para serem implementados os planos e depois, finalmente, a análise dos resultados que será feita pela ACT. Portanto, é algo que, como perceberam, atravessa aqui vários anos, precisamente pelos prazos legais que estão previstos. Portanto, foram notificados cerca de 4.000 empregadores de todos os setores, com exceção do setor público, do CAI-O. Foram notificadas entidades empregadoras com base no Gender Pay Gap base ser maior do que 5%, em linha, aliás, com o que está previsto na diretiva, e empregadores com um número de trabalhadores maior ou igual a 50. E pronto. Penso termos já respondido a algumas das questões que tinham sido aqui colocadas, mas ficamos então agora à disposição para as questões que queiram ver esclarecidas melhor ou que não foram devidamente esclarecidas. Muito obrigado, Sr. Dr. Cristiano Neto, pela sua muito clara exposição, bastante completa, muito sintética, são tudo virtudes que me apraz salientar. E há agora fazer o seguinte, de acordo com o que está estabelecido. Nós recebemos algumas centenas de perguntas de associados da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e para operacionalizar os trabalhos, agrupámo-las em 15 conjuntos de perguntas. Não são 15 perguntas, são 15 conjuntos de perguntas. Se nenhum dos senhores da ACT quiser ter mais alguma intervenção introdutória, iria começar a formulá-las e deixava ao vosso critério a pessoa que responderia à questão que eu colocar. Então, por ordem, concorda com esta metodologia, doutora Ana Vieira? Parece-me bem, se os inspectores também concordarem. E os senhores inspectores também estão de acordo. Sim, Muito sim, bem. pode ser essa Então, a primeira metodologia. questão que resulta das perguntas que foram formuladas e de algumas que a CCP entendeu acrescentar é: a quem é que se aplica esta lei? Empresas privadas, setor público, ambos? E como é que a lei, que é a questão síntese de todas as outras, como é que se define trabalhador de igual valor, trabalho de igual valor? Não sei qual dos senhores inspectores é que quer responder.
Numa Sim, primeira posso. fase será o Cristiano Neto, como digo, depois se for necessário nós complementaremos a resposta, Hum, mas nesta fase foi ele que dinamizou e que preparou, portanto sim, sem Exato. prejuízo. Sim, Portanto, obrigada, Cristiano. a política remuneratória transparente aplica-se a todas as entidades empregadoras, sejam do setor público ou do setor privado. A intervenção da ACT no setor público, como sabemos, está delimitada à vertente da segurança e saúde no trabalho. Portanto, sem prejuízo de uma análise que a entidade empregadora faça e reflita a avaliação de funções de todos os seus trabalhadores, a intervenção da ACT, efetivamente, na parte das relações laborais, está limitada às entidades do setor privado. Quanto à questão do trabalho de igual valor ou de valor igual, diríamos que é aquilo que, analisadas e avaliadas as componentes de funções, com base nos tais critérios objetivos, comuns a mulheres e homens, vai cair no mesmo intervalo de valores atribuídos às funções e, portanto, é assim, as funções, portanto, está no guia da CIT, de alguma forma bem explicado como é que isto é feito, portanto, deve ser constituído um grupo de trabalho, devem ser feitos questionários, devem ser atribuídas depois pontuações a fatores e subfatores relativamente às tarefas e às funções, e, ou seja, independentemente dos nomes parecidos ou iguais ou diferentes das profissões, aqui o que estamos a avaliar é o valor daquela tarefa, o valor daquela função, e, portanto, depois é atribuído um valor que a CIT preconiza que se usa uma escala de 0 a 1000, portanto, e não de 0 a 100, e depois é estabelecido, portanto, para não haver depois N valores, não infinitos, mas 1000 valores, é atribuído são definidos vários intervalos, onde depois esses intervalos é o empregador que define, por exemplo, entre 0 e 200, 200 a 300, por aí fora, e as tarefas que calharem naqueles intervalos presumem-se então de igual valor. Aqui E importaria também. considera, para apreciar o trabalho de igual valor, considera-se a antiguidade dos trabalhadores? É assim, isso é outro parâmetro que não está diretamente ligado ao valor, ou seja, nós quando estamos a fazer uma avaliação dos postos de trabalho, estamos a avaliar aquele posto de trabalho em concreto. Quando estamos a entrar com fatores como antiguidade, ou profissão, ou qualificações, etc., nós já estamos a trabalhar com alguém em concreto, não é? Ou seja, esta pessoa tem 1 ano de antiguidade ou esta pessoa tem 30 anos de antiguidade, não é? E, portanto, isso é valorado. Pode ser valorado para efeitos de uma avaliação de desempenho, para justificar eventualmente uma diferença remuneratória, ou seja, temos a mesma profissão, com a mesma pontuação, e temos uma pessoa com uma antiguidade relativamente baixa e outra pessoa que ocupa exatamente o mesmo posto de trabalho e desempenha exatamente as mesmas funções, numa situação totalmente comparável, mas com antiguidades totalmente dispares, não é? Por exemplo, aí o posto de trabalho vale o mesmo, mas eu teria eventualmente aqui uma justificação para ter uma diferença remuneratória. E aqui, independentemente de se tratar de 2 homens, 2 mulheres ou de uma mulher e de um homem. Exatamente. E os Ok? órgãos sociais, os gerentes, estão sujeitos a estas regras? É assim, isso depende, penso eu, da sua qualificação na Segurança Social, ou seja, uma vez que os gerentes ou os órgãos sociais, sendo que gerente pode ser um trabalhador não de órgãos sociais, não é? Pois Ou pode, seja, posso ser sócio-gerente ou posso ser só gerente, não é? E se for só exato, gerente, sou trabalhador, não é? Trabalhador por conta claro, de outra, normal, claro. normal com essa função, não é? Agora, os órgãos sociais depende como é que estão qualificados na Segurança Social, se estão qualificados como MOIs, não é? Como membros de órgãos estatutários, ou se estão qualificados como trabalhadores por conta de outra. Portanto, se estiverem qualificados como TCOs, são trabalhadores. Muito bem. Quais são as principais obrigações das empresas para garantir a igualdade remuneratória? Ou seja,
como é que em concreto, esta pergunta foi colocada por muitos dos inquiridores, como é que em concreto a empresa pode justificar que algumas diferenças se devem ao facto dos trabalhadores com a mesma categoria ter, por exemplo, desempenho diferente, função interna diferente? Como é que se justifica a diferença de remuneração considerando estes fatores? É assim, ahm, novamente remetendo para o guia da CIT, que é uma boa leitura, é assim, o que a lei aqui pretende, e depois há uma questão mais à frente também relacionada com a aplicação dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, não é? E se as empresas cumprirem os mínimos dos IRCTs, se aparentemente estará tudo bem ou não. Pronto, aqui o ponto é que a lei vai um pouco além daquilo que são os IRCTs, os CCTs, os contratos coletivos de trabalho, e vai um bocado além do que é o nome da categoria ou o nome daquela função específica. Ou seja, o que nós pretendemos aqui é analisar funções e analisar tarefas e, portanto, independentemente, e podemos ter profissões com nomes iguais e pessoas depois concretas a desempenhar funções algo diferentes, porque caem na mesma categoria profissional, ou podemos ter categorias profissionais distintas e completamente distintas, mas que em termos de avaliação da componente de funções, portanto, do valor daquele trabalho, elas serem iguais. Ou seja, eu posso ter sei lá, um empregado de armazém, empregada, um fiel de armazém, ou um caixeiro, ou um telefonista, ou, por exemplo, 3 ou 4 profissões com nomes diferentes, mas eu, fazendo a avaliação da componente de funções, eu chego à conclusão que aquelas 3 ou 4 profissões, por exemplo, caem dentro do mesmo intervalo de pontuação. E, portanto, estando dentro do mesmo intervalo de pontuação, elas devem ter uma remuneração semelhante, para não Muito haver a tal discriminação. Ok? obrigado. Uma das questões que tem sido colocada recorrentemente, e eu percebo muito bem que seja, tem que ver com o ónus da prova. Quais são os mecanismos concretos que as empresas têm para evidenciar a igualdade salarial entre homens e mulheres? E qual entidade que fiscaliza? A pergunta qual entidade fiscaliza está mais ou menos respondida. Mas Bem, que é mais ou mecanismos menos óbvio que é a concretos? ACT, não é? Exatamente. Mas que mecanismos concretos é que as empresas têm para evidenciar a igualdade? Quando têm que fazer prova mediante uma queixa, como é que fazem? Recorrem a quê? Pronto, mas aqui a queixa ou um pedido de intervenção já será um outro ponto, não é? Aqui ainda estamos também ocorre ou pode ocorrer, não é? Portanto, mas aqui ainda estamos num ponto em que, com base no relatório dos balanços das diferenças, não é? Que é calculado e produzido pelo GEP, hum, há uma diferença remuneratória e, de facto, há uma notificação da ACT. Portanto, há aqui uma proatividade da ACT em fazer esta notificação. E aí a empresa, o que é notificado é para, de facto, apresentar esse plano. Como já vimos, deverá seguir aqueles passos, ter aqueles elementos, e depois chegar a um resultado e a umas conclusões. Agora, o que é que as empresas devem fazer? Devem adotar uma política remuneratória transparente, ou seja, deve haver uma clareza nas entidades empregadoras como é que são estabelecidas as suas remunerações e que remunerações é que pratica Mas para as diferentes como é que isso funções. se evidencia? Como é que isso se evidencia em concreto? Evidencia-se, por exemplo, em que eu, quando sou trabalhador da empresa A, eu sei que para esta função eu ganho X, tenho uma progressão e vou ganhar X mais um delta X, e sou promovido por antiguidade, por avaliação de desempenho, por ter feito uma formação profissional relevante para aquela tarefa que eu desempenho, e, portanto, se as coisas estiverem mais ou menos claras e estabelecidas, ou seja, se eu, empregador, conseguir demonstrar que
Não, é esta profissão com este grau de exigência e depois esta pessoa em concreto, com esta antiguidade, estas qualificações, etc., tem direito, aqui na nossa grelha salarial, a este vencimento. É que eu Basicamente isso. receio um pouco que essa seja a chamada prova diabólica, na medida em que é difícil. Imaginemos uma empresa micro, com 2, 3 trabalhadores, tem de evidenciar através desses mecanismos todos que referiu, a transparência na igualdade de salário. Não lhe basta demonstrar que tem um homem e uma mulher, um trabalha há mais tempo do que o outro, o que trabalha há mais tempo tem um salário superior, e que as diferenças são baseadas apenas em critérios como que não são muito objetivos. Temos que reconhecer a qualidade dos trabalhadores, as funções, a sua qualificação profissional. Se eu tiver uma avaliação de desempenho, por exemplo, eu consigo justificar porque é que este deve ter um aumento ou deve ser superior o salário ou não deve, não é? Se eu não tiver, por exemplo, uma avaliação de desempenho, Se se não calhar a tiver, coisa fica mais complicada. Se eu digo, este trabalha melhor do que o A, trabalha melhor ou em qualidade ou em quantidade melhor do que o B, não é? Como assim? Porque é mais bonito, porque é homem, porque é mulher, não sei. Ou não, seja, não, tem porque que haver, é porque melhor é mais trabalhador, antigo, é melhor, mais antigo é um critério porque razoavelmente é, objetivo. Mas pronto, se for com base na qualidade do trabalhador, não é por ser mais bonito, é por ser melhor trabalhador. então tem que haver uma evidência disso, não é? Se eu tiver uma avaliação. Assim, claro que nós estamos aqui a fazer uma abordagem geral e genérica sobre aqui os pressupostos da lei e a aplicabilidade da lei. Claro que depois, em concreto, pronto, e o Soutor estava a referir a questão de uma microempresa, pronto, que é a grande maioria do tecido empresarial em Portugal, não é? Como vimos, portanto, mais de 95%. 96% são microempresas. Aqui também a questão é que esta notificação foi para empresas com 50 ou mais trabalhadores. Pronto, até porque se tivéssemos 2 ou 3 trabalhadores, quer dizer, eram situações quase incomparáveis, porque dificilmente em 2, 3, 4 trabalhadores eu teria homens e mulheres com aqueles critérios em que eu pudesse comparar, ou seja, com a mesma antiguidade, com a mesma qualificação, etc. Não é? Portanto, tem que ter aqui alguma dimensão e, portanto, também as empresas com alguma dimensão, com 50, 100, 200 mil trabalhadores, têm também meios e mecanismos para conseguir elaborar um plano que, se calhar, uma microempresa não teria, não é? Portanto, se for eu o empregador e tiver ali mais 2 ou 3 trabalhadores comigo, como é que eu iria elaborar um plano, não é? Era impossível, digo eu. Portanto, Exatamente. estamos a falar de uma coisa com alguma dimensão, de empresas com 50 ou mais trabalhadores, em primeiro lugar. Depois, é evidente que o facto de duas situações, e adiantando-me já um pouco, não se, por um lado, o selo da CIT não é uma garantia de ausência discriminatória, portanto, porque o selo de igualdade salarial é atribuído com uns pressupostos e a notificação da ACT é feita com outros pressupostos e com momentos diferentes também. E, portanto, não basta vir a entidade empregadora dizer tenho aqui o selo da CIT e, portanto, estará tudo bem. Da mesma forma que eu não posso dizer eu tenho uma avaliação de riscos aqui de segurança e saúde e que está tudo bem e, portanto, não preciso de fazer nada e não vou ter acidentes de trabalho, etc. Portanto, salvaguardando as devidas distâncias entre uma coisa e outra. Portanto, os momentos são diferentes, etc. A partir do momento em que a entidade empregadora é notificada pela ACT, a entidade empregadora tem que apresentar o plano. Como é que vai fazer essas justificações ou que tipo de justificações é que são aceitos? Obviamente que eu vou ter que analisar plano a plano, perceber a situação da empresa, perceber o tipo de justificação que dão, perceber se faz sentido ou não, perceber que há justificações ou que há outras situações que não estarão justificadas e que a empresa diz, ok, isto não está justificado, eu vou corrigir, não é? E, portanto, esta ação agora começou este ano e, portanto, ainda que
que até aparentemente já haja alguns planos entregues. A maior parte dos planos ainda estão a ser elaborados e não foram entregues, não é? Mas temos a ação anterior, em que houve 1.400, mais ou menos, entidades empregadoras notificadas e que, de facto, foram apresentados mais de 1.000 planos. O senhor, no entanto, admite que numa pequena empresa é difícil elaborar um plano, não é? Numa microempresa. Mas não estamos a falar de micros, novamente. Não estamos. Deixa-me só clarificar. O Cristiano, o inspetor Cristiano, há pouco no PPT teve esse cuidado de dizer qual é o universo da intervenção da notificação da ACT. E o universo da intervenção da ACT, ele fez referência há pouco, portanto, é destinada a entidades empregadoras com mais de 50 trabalhadores. Portanto, estamos a falar de um leque de empresas que têm uma capacidade de gestão, de tratamento de recursos humanos, que já têm aqui alguma capacidade de percepção da aplicação desta lei. Portanto, temos aqui situação distinta, e há pouco acho que o Cristiano também fez essa referência, são denúncias. Ou seja, quando uma pessoa, no seu local de trabalho, se sente discriminada em relação a outra e apresenta uma denúncia, um pedido de ajuda à ACT para verificar se a situação concreta não é no âmbito desta lei, da aplicação desta lei, mas uma situação individualizada. E aí o inspetor vai verificar a situação concreta. Aqui o que está em causa com a implementação da Lei 60 foi selecionado um universo de entidades com base em critérios objetivos, que foram ditos há pouco pelo Cristiano, portanto, foi todos os setores de atividade, com exceção do o O na classificação anterior da versão 3, que era o que estava em vigor à data em que nós fizemos o universo, a seleção do universo a abranger por esta notificação. Neste momento já há a versão 4, como sabemos, das atividades económicas, portanto, este O era identificação à data da revisão 3, e, portanto, são esses os critérios que tiveram ali para identificar o número de trabalhadoras a abranger. Portanto, não estamos aqui a falar de, por exemplo, uma entidade empregadora que só tem 2 trabalhadores. Nem estamos a falar de uma entidade empregadora em que tem, por exemplo, 5 trabalhadores, todos homens. Portanto, também foi referido aqui que o que está aqui em causa é situações em que há homens e mulheres primeiro. Portanto, há vários patamares, digamos assim, que permitem depois afinar o que é o resultado da necessidade de notificação pela ACT ou não. Parece-me Muito que bem. é isto. Temos aqui também que clarificar que a lei aqui indica critérios específicos, que também vem em consonância também, como foi dito pelo Claro. inspetor Cristiano Oneto, em consonância já e em preparação para a aplicação da diretiva, que virá a ser para o próximo ano, prevê-se que venha a ser transposta para o próximo ano, e é já no sentido de ajustar as empresas, porque poderá haver ainda aqui necessidade de algum ajustamento também face às diretrizes da diretiva, desta Lei 60, mas já é aqui um ajustamento das entidades empregadoras para que consigam também melhorar, e nessa altura estamos todos em condições de ter aqui uma evolução mais significativa na Muito igualdade obrigado, Sra. oportunitária. Doutora. Sra. Doutora, Obrigada. o vosso esclarecimento é significativo e de alguma forma tranquilizador. Então falemos concretamente da avaliação de desempenho. Eh, Como fundamentar o plano de avaliação? Existe algum template para elaboração do plano de avaliação das diferenças remuneratórias? De um modo geral, como deve ser apresentado os dados solicitados? E como responder à notificação da ACT? Eu pedia que fossem muito concretos, porque as pessoas têm perguntas sobre problemas muito concretos. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Sou notificado, como é que reajo? Tenho que Bom, apresentar o plano, como é que devo elaborá-lo? Querem ajudar-nos, por favor? lá está. Uma boa ideia para ser seguida inicialmente é olhar para o guia da CIT e fazer uma leitura do guia da CIT, que é um guia, uma sugestão, não uma imposição. Portanto, aquilo que eu ia referir há pouco é que, pronto, na notificação anterior, em 2023, foram apresentados 1.000 e tal planos. Desses 1.000 e tal planos, portanto, que depois foram analisados por cada um dos serviços concentrados da ACT, não é? Mas nós aqui, eu e os meus colegas, acabámos por analisar alguns e tomar conhecimento com alguns e até na interação com os nossos serviços concentrados e com entidades empregadoras. Houve análises de planos e de coisas, entre aspas, que não tinham nada a ver com o plano, portanto,
uma listagem de Excel com categorias profissionais e retribuições, e eventualmente antiguidades. Portanto, isso não é um plano, isso é uma mera agregação de dados, não é? Que não nos diz nada. Até planos que consideramos bem elaborados e que seguiram mais ou menos os guias da OIT e da CIT. E, portanto, não há um template, se a questão é essa, não é? Portanto, não há um modelo. Há sim estes guias e estas ideias, mas nós tomamos, e eu em concreto acabei por ver alguns planos. Portanto, as entidades empregadoras foram notificadas em 23 e foram apresentados planos ou trabalhos feitos por empresas, por essas entidades, em 2020, 2021, 2022. Isto para ir dizer o quê? Que havia já um trabalho prévio de algumas entidades, e estamos novamente a falar de entidades com dimensão, não é? E pronto, couberam no âmbito da notificação, portanto, empresas sempre com mais de 50 trabalhadores, que permite, como a doutora Ernestina agora frisou, a questão de haver homens e mulheres em grupos comparáveis, etc., não é? Portanto, para haver um mínimo de comparabilidade, mas havia entidades empregadoras que já tinham feito esse trabalho, ou seja, já se tinham dedicado a ter grelhas salariais, por exemplo, ter previsto como é que eram as progressões nas carreiras por, por categoria, portanto, dentro desta categoria, a progressão é desta forma por anos, antiguidade, não é? No caso, e por avaliação de desempenho. E, portanto, isto aqui estamos a falar de uma política remuneratória transparente, que nos foi evidenciada, ou seja, eu sei que se estiver naquela categoria e tiver uma avaliação de desempenho tal, e se chegar daqui a 10 anos, eu devo estar naquele patamar de grau ou de remuneração, ou o que quisermos chamar, não é? Pronto. E, portanto, tenho essa noção, sei como é que é. Já havia entidades que tinham avaliado as componentes de funções, portanto, tinham atribuídos valores às diversas profissões e tarefas que tinham na sua organização. Houve entidades que não seguiram, ou porque seguiram outro tipo de critérios que acharam mais apropriados ao seu setor de atividade ou à sua situação concreta e não seguiram liminarmente e de uma forma integral o guia da CIT, como é lógico. Agora, cada entidade empregadora deve olhar para ela própria, para a sua política remuneratória, para as suas funções, para as suas tarefas e fazer essa identificação. Os guias são isso mesmo, são guias, são ajudas, são ideias, boas ideias para poder aplicar, não são mandatórios, não são obrigatórios, a lei não é? Não diz tem que fazer desta maneira ou daquela, tem que avaliar isto ou aquilo. Pronto. Também E o que é, referir que e após. o que é que a Peço só ACT desculpa. considera um bom plano? Quando a entidade empregadora é notificada que tem lá os 120 dias para apresentar o plano e que o deve apresentar ao Já agora, serviço tal. desculpe, como é que se contam esses 120 dias? São dias úteis. Portanto, Dias a partir do momento em que a entidade empregadora é notificada, começam a contar os 120 dias úteis. Por isso é que disse há pouco que acaba por se consubstanciar em quase 6 meses, não é? Porque vão passando os fins de semana e os feriados e, portanto, uma empresa notificada a 7 de janeiro, o prazo de entrega do plano julgo que termina a 2 de julho ou coisa do género. Portanto, são os tais quase 6 meses. Ia só acrescentar que na notificação vem o e-mail do serviço desconcentrado, onde terá que ser apresentado o plano. Os processos inspectivos, neste momento, genericamente, já estão com os inspectores titulares dos processos e, portanto, as empresas, aquelas questões que tiverem concretas em relação ao seu plano, à sua situação, se estão a ir no caminho bom ou mau, ou se podem fazer desta maneira ou daquela, têm todo o interesse, julgo eu, em interagir então com quem está nos serviços desconcentrados e quem está com o processo dessa empresa e ter esse acompanhamento, que é o que julgo que poderá e deverá acontecer. Muito obrigado, é muito esclarecedora a sua resposta. Eu queria lhe perguntar uma coisa: se o plano de avaliação de diferenças remuneratórias não for suficientemente justificativo,
não for evidente quanto às políticas praticadas, é imediatamente aplicada uma sanção ou é dado um alargamento do prazo de entrega para eventuais correções? Assim, o prazo, os 120 dias úteis, não é? Como falámos, é um prazo legal, portanto está definido na própria lei e portanto, já na notificação anterior. Mas aí também se pôs a questão de se esses... Peço desculpa. Como é que eu desligo isto? Ok, peço desculpa. Se esses 120 dias eram úteis ou não úteis, pronto, e colocou-se aí na notificação anterior algumas questões e houve empresas a pedir uma prorrogação de prazo porque não perceberam que afinal tinham um prazo diferente e depois houve um aviso ali a meio do prazo e as empresas acharam que tinha um prazo dilatado porque estávamos a contar com os dias úteis e as empresas acharam que eram dias de calendário. Pronto, isto para dizer que, ou para vos dizer que o prazo não é prorrogado uma vez que é o prazo que decorre da lei, os 120 dias. Agora, o facto da empresa não apresentar o plano, sim, será autuada por não apresentar o plano. Isso é uma situação. A situação em que apresenta um plano, mas que esse plano pode ser melhorado, pode ter ali algo que não está bem adequado, que deve ter uma melhoria, etc. Após esses 120 dias, temos o tal 1 ano, não é? Os 12 meses para implementar o plano. E, portanto, nada impede que, após a apresentação do plano, e havendo também, e portanto, se a empresa tem dúvidas, pode, como já disse agora imediatamente antes, ir interagindo com a ACT e esclarecendo as suas questões, não é? No sentido de elaborar um plano que seja um bom plano, não é? E que não tenha grandes coisas a melhorar, mas no início desse 1 ano, eu julgo que pode haver ainda uma melhoria e uma alteração àqueles pontos que deverão ser melhorados e depois então passar para a implementação. Isto para dizer que não me parece que eu vejo um plano que não é um plano e vou autuar a empresa. Não é este o objetivo da lei, não é este o objetivo da ACT. Muito obrigado. Já esclareceu que entende que o selo de distinção da CIT não é garantia suficiente na inexistência de desigualdades remuneratórias. E quando a empresa cumpre o estabelecido no contrato coletivo de trabalho, da mesma forma pode incorrer em incumprimento de aplicação da Lei 60? Sim, a lei 60, como já disse há pouco, tenta ir um pouco além dos CCTs. Agora, também será necessário que os CCTs, que são negociados entre as partes, não é? Entre empregadores e representantes de trabalhadores, que também, à medida que vamos caminhando, se vão adequando de alguma forma e alterando no sentido também de haver uma adequação ao espírito aqui da Lei 60. Agora, o facto de aplicar um CCT e pagar pelos mínimos do CCT, aparentemente a empresa não está em cumprimento e pode ser uma justificação plausível. Eu tenho as pessoas com estas categorias, com estas antiguidades, são homens ou mulheres, eu pago nesta categoria, seja homem ou mulher, estou a pagar a mesma coisa, em termos de remuneração base, de eternidades se houver, etc. E, portanto, não estou a discriminar, estou a pagar os mínimos. Agora, outra situação é, eu tenho um CCT, e define que para a categoria X a retribuição mínima são 1000 euros. E eu estou a pagar 1000 euros a 10 pessoas e depois tenho lá um homem que por acaso paga 2000 euros. Se calhar não tem aqui grande justificação, a menos que seja assim uma pessoa que trabalhe por duas, não é? Ou que faça um trabalho espetacular. E quem diz um homem diz uma mulher. Tenho 10 homens a ganhar X e tenho uma mulher que ganha muito mais. Pronto. Ou tenho, não sendo aqui depois uma diferença discriminatória entre sexos, mas entrando em outro tipo de discriminações, não é? E já ainda a lei da Lei 60, eu também não devo ter na minha entidade empregadora pessoas com a mesma categoria, antiguidade, etc, etc. Aplico o CCT de tal e umas ganham 1000 e outras ganham 1500. Pode acontecer. Agora eu tenho que ter uma justificação plausível para isso, não é? Portanto, em termos sintéticos, cada caso é um caso
é feito pelo colega que tem o processo sempre uma análise casuística, portanto vai olhar para a entidade empregadora, vai olhar para o plano, vai olhar para a real situação da empresa e dos trabalhadores, vai perceber se a entidade empregadora, pronto, no caso que está a dizer, justifica e dá justificações e se essas justificações são plausíveis. E se essa pode ser uma justificação plausível, sim. Muito obrigado. Então, é um pouco paradoxal que a empresa tenha o selo da CIT e mesmo assim seja penalizada, não lhe parece? A empresa não está a ser penalizada. A empresa foi notificada para dar cumprimento a uma notificação da ACT. Eu entendo que a empresa é penalizada quando incumpre e quando é sancionada. Mas pronto, Sim, são perspectivas. não é automático, com certeza. Ora Mas bem, já agora, deixa-me só nessa questão de me dar aqui mais diga, chega diga. talvez. O facto de ter sido notificada pela ACT não deve ser encarado como uma penalização, como colocou a questão. Eu acho que é colocar a questão errada. Ou seja, a empresa deve ter também, como já foi a empresa, no seu todo, não aqui em especial, portanto, as empresas, digamos assim, as empregadoras, digamos assim, num termo mais genérico, devem ter essa preocupação subjacente na sua organização, que é a transparência salarial, que é o princípio base, é a base. A notificação, que aqui, aliás, se atendermos ao conteúdo da Lei 60, diz isso mesmo. Portanto, no seu artigo 4º, se eu não estou em erro, faz mesmo referência a isso. Portanto, todas as empresas, independentemente da notificação ou não da notificação da CIT, perdão, da ACT, devem ter essa preocupação na gestão dos seus recursos de ter transparência remuneratória. E o facto de haver uma notificação da ACT não deve ser encarada como uma penalização, porque não é. É efetivamente uma forma das empresas demonstrarem que se preocupam com os seus recursos humanos, que se preocupam com o que é os princípios basilares do nosso direito e nacional, europeu, enfim, que é a preocupação de que todas as pessoas tenham os mesmos direitos. No caso aqui, a igualdade salarial. Portanto, o facto de ter sido notificado pela ACT deve ser visto ao contrário, como uma forma de a empresa conseguir comprovar que efetivamente, demonstrar que efetivamente tem essa preocupação e que está no seu seio, na sua organização, que isso está bem presente. Portanto, é apenas para demonstrar. Aliás, como o Cristiano também fez referência há pouco, a intenção da ACT não é punir, não é aplicar contraordenações laborais, não é esse o intuito. O intuito é que efetivamente seja melhorada a igualdade salarial e que as mulheres e os homens, desde que façam desempenhem as mesmas funções de mesmo valor, não é só já o princípio que antes estava subjacente e mais conhecido, que era trabalho igual, salário igual, aqui já avançámos um pouquinho mais, portanto é trabalho de valor igual, e aqui é que é a evolução desta lei, que isto efetivamente existe nessas organizações. Portanto, deve ser visto ao contrário, não como Não, visto como uma mas penalização, mas como uma maneira de demonstrar que efetivamente tem esta preocupação, que é uma preocupação que nos deve atingir a todos e melhorar todos sim, no nosso dia a dia. nós não ignoramos que a penalização decorre, evidentemente, de uma avaliação de uma situação que é considerada desconforme à lei. A questão que se coloca é, parece ser um pouco paradoxal, que quem tenha um selo de distinção da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego venha ou possa vir a ser, evidentemente, mediante processo, mediante avaliação, ser considerada incumpridora da lei da igualdade. Mas ela não está a ser incumpridora. Nessa fase não há ainda incumprimento, há apenas indicadores que permitem que a empresa apresente justificação para esse efeito. Portanto, não estamos aqui em incumprimento nessa fase. O incumprimento resulta se a empresa não apresentar o plano, naquelas fases em que o inspetor Cristiano há pouco fez referência, ou se não apresentar o plano, está em cumprimento de uma notificação da ACT, ou se não implementar o plano, está no incumprimento do que dispõe a lei, ou se não apresentar os resultados dessa implementação à lei. É só nesses pontos é que há incumprimento. Tudo o resto é um processo de avaliação, de autoavaliação dos recursos da empresa para melhorar ou para clarificar a sua política Não temos, remuneratória. não Não é temos, penalizador, não pode ser visto não, dessa maneira, porque não é esse não, o objetivo. Deixa-me só dizer uma outra questão também em diga, relação ao diga, CEL, que é diga. o seguinte, que também deve, penso eu, pode contribuir para clarificar, que é, por vezes, os indicadores, digamos assim, que estão na base do que é a determinação da distinção pela CIT através da emissão do selo, são em momentos distintos. Ou seja, como nós fizemos aqui referência, e viu-se ali
pelo fluxo temporal de duração desta lei, isto é, no pressuposto do que é a competência da ACT, portanto, ela dura 2 anos, ou seja, dados que foram comunicados pelas entidades empregadoras em outubro de um ano, por exemplo, de 2023, esta ação que está agora em curso, portanto, foram dados que foram comunicados no relatório único entregue em 2024, mas com dados referentes a outubro de 2023, dos seus trabalhadores em outubro de 2023, esta ação da ACT só vai ser terminada em 2026, tendo em conta o período temporal que a lei determina. O que significa que os momentos temporais em que a CIT emite o selo e os momentos temporais de duração da ação não são coincidentes, o que significa que um ano, e nós sabemos que os recursos humanos das empresas mudam, alteram-se, há cessações, há comunicações de cessação de contrato de trabalho, as pessoas saem, enfim, não é estável, os recursos humanos não estão sempre iguais. Há uma evolução que pode contribuir depois para, no momento em que é extraídos os dados que contribuem para a determinação do universo Sim, das pode entidades. haver uma alteração, claro. Exatamente, portanto, não podemos dar como estável uma coisa que é analisada em determinado momento, não tem Sim, não. necessariamente de ser estável. Portanto, Temos não há, um, pronto, não há assim essa coincidência e, portanto, é efetivamente, isto por um pode lado. haver uma alteração da situação Exatamente, atual. exatamente. Pronto. Isto é uma situação. Por outro lado, é também, como o inspetor Cristiano há pouco fez referência, que é se compararmos com uma outra situação que as empresas, as entidades empregadoras também estão mais habituadas, que é a nível da segurança e saúde no trabalho. Também há muitos reconhecimentos, há boas práticas que as empresas têm publicado e acho que fazem muito bem, porque é efetivamente como se distingue também a esse nível, que têm selos de qualidade, enfim, e não é por isso que a ACT deixa de as fiscalizar. Portanto, o facto de haver uma fiscalização, um controle da verificação do cumprimento das obrigações legais, não pode estar associado ou obrigatoriamente associado a um selo quer seja de igualdade no âmbito da igualdade remuneratória, quer seja no âmbito da segurança e saúde no trabalho. Nós temos esse poder de intervenção e fazemos-lo. Não duvidamos disso. Pronto, Agora, é só nesse sentido. tem de admitir que é um pouco paradoxal, não é? No nosso ponto de vista, não me parece que seja. Eu percebo que, do ponto de vista da interpretação de quem recebe, pode haver aqui alguma dificuldade de percepção, e é nesse sentido que nós estamos aqui a tentar clarificar, que não é tão dispar, digamos assim, ou tão diferente de outras situações de intervenção da ACT no âmbito do controle, nomeadamente por associação, no caso da segurança e saúde no trabalho, que é uma das situações onde nós intervimos mais e onde as empresas, e como digo, acho que fazem muito bem, aquelas que fazem um bom trabalho também a esse nível, também são reconhecidas com selos de qualidade e outras situações de distinção das suas boas práticas, e aqui é a mesma coisa, são boas práticas que são reconhecidas, mas que a ACT continua a ter também intervenção e justificadamente, como é óbvio, poder de Muito intervenção. obrigado. Eu tinha Obrigada. agora aqui algumas questões mais específicas colocadas por setores específicos. Uma das questões é por que razão não foi atendido o caso específico da empresa, mas sim o da secção. Misturam-se realidades diferentes e o exemplo que nos é dado é os jogos de casino e a mediação de jogos sociais, por exemplo. Por que é que isto foi assim? Peço desculpa, estava sem som. Eu sinceramente não percebi bem essa questão, por uma razão. As empresas, as entidades foram notificadas com base nas diferenças salariais, não é? Não foram notificadas com base no seu CAI. Agora, há entidades empregadoras, é um facto, que têm mais do que um CAI. Não é lógico, não é? Mas num determinado CAI, melhor, a própria mesma entidade empregadora até pode ter dois CAIs, duas atividades distintas e aplicar até dois IRCTs distintos, por exemplo, não é? Mas não se foi olhar e não foi critério para a notificação ver qual era o setor. Eu não sei se essa pergunta vem no sentido de quando a entidade empregadora olhou para o balanço das desigualdades e viu ao lado a comparação com o setor, mas isso é uma mera comparação pelos grandes setores, não é? Portanto, pela letra do CAI, portanto,
e não pelas subsecções e subdivisões, mas isto é meramente informativo para a entidade empregadora saber, por exemplo, eu sou do comércio a retalho e estou-me a comparar com o setor do comércio, não me estou a comparar com o setor da construção civil ou com não sei o quê. Agora, isto apenas para eu olhar e ter uma ideia. Eu estou aqui e o setor está aqui. Eu estou bem, melhor, igual, pior. Pronto, isto. Agora, não estão aqui as entidades a ser notificadas porque tem este CAI e este CAI é que entrou para as contas ou foi só o outro CAI. Não, é globalmente as suas remunerações foram calculados os valores dos homens e das mulheres e chegou-se a um gender pay gap, que, como disse agora a doutora Ernestina muito bem, não é uma infração ou uma irregularidade, é um indicador com base no balanço das desigualdades que as entidades poderão ter essa discriminação. Não é necessariamente as entidades têm essa discriminação, as entidades incorreram numa infração. Pronto, é o tal momento para eu justificar que até está tudo bem por isto, isto e isto. Perfeito. Sim, Ou com tem certeza que que melhorar com qualquer coisa. certeza que se segue um Ok? processo, nunca se entendeu que aplicassem sanções sem processo, não é isso que está em causa. Óbvio. Ora bem, uma outra questão que nos é colocada vem do setor das empresas de trabalho temporário. Uhum. Elas afirmam que estão vinculadas ao CCT das entidades utilizadoras e, portanto, têm risco de desigualdade por arrastamento, por simpatia, sem capacidade de intervir na definição dos salários. Como é que se aplica a lei nestes casos? Pronto, é assim, a Lei 60 de 2018 efetivamente não exclui as ETTs, as empresas de trabalho temporário. E, portanto, houve na fase anterior e nesta nova notificação agora também, ainda que não tenha visto em pormenor, mas seguramente que houve entidades desse setor de trabalho temporário que foram notificadas. Pronto. E, portanto, sendo notificadas, é porque existem, ou que se presume que existem essas diferenças remuneratórias, não é? Deve ser elaborado um plano. Agora, deve ser tido em conta o descritivo das funções, pronto, isso está previsto no Código do Trabalho, podemos dizer, dos artigos 177, número 1, a linha C, no 181, número 1, a linha C, e também no 183, número 1, a linha C. Portanto, podemos ir lá ao Código do Trabalho e ver este descritivo das funções nestes artigos. E depois, havendo a partilha, portanto, isto é sempre uma relação triangular, não é? Entre o trabalhador, a ETT e a utilizadora. E face à partilha de responsabilidades entre estas duas empresas, não é? Trabalho temporário que coloca e a outra que recebe, que utiliza, podem também ser analisados em conjunto outro tipo de subfatores, nomeadamente competências, condições de trabalho, o esforço físico, etc. E, portanto, nada impede e deve ser feito esse trabalho e esse esforço entre as duas entidades, apresentam um plano e depois, como já temos estado aqui a falar, pode haver de facto justificações. Agora, é importante, pronto, obviamente que a entidade utilizadora é que vai definir mais as retribuições e que o próprio empregador não tem grande margem para fazer isso, mas pode fazer essa análise, pode fazer esse trabalho conjunto com o utilizador, pode avaliar as funções e apresenta um plano e justifica as diferenças, se for o caso. Que não são suas, Mas que são de trabalhadores seus. isso é verdade. Pronto. Ora bem, uma outra questão. Na indústria de contact centers existe apenas uma grelha salarial, que é aplicada independentemente do género. No que diz respeito aos agentes, 2/3 das pessoas são do género feminino. E há um peso percentual semelhante no lugar de supervisão. Como chega a ACT à conclusão da existência de práticas de desigualdades num cenário destes? É assim, em primeiro lugar, sobre essa questão dos contact centers, tenho dúvidas que existe apenas uma grelha salarial. Acho que cada operador ou cada entidade tem as suas grelhas e
pronto, da experiência que eu tenho, que já são de alguns anos como inspetor do trabalho e de visitar vários contact centers, poderia dizer que, entre aspas, os comunicadores ganham genericamente a retribuição mínima mensal garantida, mas depois temos os supervisores, coordenadores, não sei o quê, e aí não acredito que todas as empresas tenham a mesma grelha salarial, não me parece. Independentemente disso, e que o género feminino é predominante, também é verdade, sim, genericamente isso é verdade. Depois, se isso se reflete na supervisão e na coordenação, já não sei se será assim em todas. Agora, respondendo em concreto a questão, a ACT não chegou a uma conclusão de que há uma prática de desigualdade como já falámos. A ACT o que fez foi, com base nos dados do GEP, notificar as entidades empregadoras, neste caso desse setor também, que parece ou pode existir uma discriminação ou há aqui umas diferenças e, portanto, vamos ter que elaborar um plano. Pronto. Essas entidades empregadoras foram notificadas com base nos Gender Pay Gap calculados pelo GEP. Em concreto, e como referi já também, julgo eu, o Gender Pay Gap base, portanto, que aqui não estamos a entrar com prémios de desempenho e outras coisas que também existem neste setor, e no não ajustado, portanto, o critério foi este. E, portanto, se as entidades empregadoras desse setor em concreto, até normalmente, porque são empresas com alguma dimensão significativa, têm essas, por norma, parecem ter uma política remuneratória estabelecida e relativamente clara. E, portanto, facilmente conseguiram justificar que existem estas diferenças por causa disto, isto e disto, ou pela avaliação, essas sim fazem avaliação de desempenho, com critérios objetivos ou não, isso depois já seria outra discussão, mas sim têm grelhas salariais, sim têm definição de funções, têm progressões, têm avaliações de desempenho e, portanto, se calhar são entidades desse setor ou dentre as que estão melhor habilitadas para conseguir fazer um plano e responder à nossa notificação. Muito obrigado. Os senhores doutores, muito obrigado, foram muito esclarecedores. Eu queria, no entanto, terminar pedindo-lhe não uma resposta, mas um conselho aos três, aos Eu quatro. queria só, peço desculpa por Diga, diga. interromper, uma questão que não foi abordada e que se calhar era interessante também falar, até porque já no Diga, outro dia diga. nos deparamos com ela, foi, pronto, e essa questão aparentemente está aí também colocada, que é se eu precisar de um profissional de um setor que parece que há dificuldades de recrutamento e que eu tenho que pagar, entre aspas, aquilo que a pessoa exige, seja homem ou mulher. Pronto. E a questão que está aí colocada parece que se refere a professores. Há esse tipo de situações, eventualmente, também no setor da saúde, que já nos foi reportado. Pode haver no setor das ITs, etc. Portanto, efetivamente, nós temos a noção que há setores ou profissões muito específicas, mas aí a justificação é fácil. Eu preciso da pessoa com esta característica tão específica e, portanto, vou ter que pagar a esta pessoa, homem ou mulher, lá está, este valor mais elevado em relação aos outros que não têm estas competências específicas. E isto é tão mais relevante se essa pessoa for um homem ou uma mulher, porque pode ser uma mulher ou um homem, não é? Como é evidente. Era só isto. Muito obrigado. Eu queria pedir-lhe um conselho. O que é que aconselharia às empresas na elaboração dos seus planos de avaliação de diferenças remuneratórias? O que é que sugeriria que evidenciassem? Já recolheram vários, já têm vários exemplos, disse que havia alguns que consideravam bem preenchidos, bastante claros, bastante evidenciadores da, da realidade. Não é isso? O que é que responderia? Não é no chat que nós falamos. Bem, em termos assim sucintos e conclusivos, eu diria várias coisas. Primeiro, também aqui,
Isso, da remuneração. Está Não. só Doutora a Ana Vieira, doutora está Ana com o som, com está som. com o som ligado. Peço desculpa. Tamanho não é documento, será uma ideia boa a reter, ou seja, não é pelo facto de apresentarem algo muito extenso que estará melhor ou pior. Também não aconselharia apresentarem um plano com meia dúzia de páginas, assim, com quase nada. Por outro lado, fazerem um descritivo de funções que seja uma cópia de um IRCT, por exemplo, julgo eu, na minha perspectiva, não traz valor acrescentado, não é? Portanto, se eu chego ao contrato coletivo que eu aplico na minha entidade empregadora e preencho 10 folhas com as descrições, 10 ou mais, não é? Dependendo do CCT, com os nomes das categorias e o descritivo todo que está lá, e digo, e tal, toda a gente aqui faz estas funções e não sei o quê, de acordo com o CCT, quer dizer, se qualquer um consegue ir ao BTE e ver o CCT, portanto isso não acrescenta valor. Eu acho que um plano tem efetivamente que ter aqueles pressupostos, que ter mais ou menos aquilo que nós falámos e que está na nossa página e que segue o guia da CIT. Portanto, o que é importante é, como também já referimos, a questão da política remuneratória transparente da empresa. E, portanto, como disse a doutora Angelina há pouco, esta notificação, mais do que um castigo ou do que uma sanção ou isto ou aquilo, não. Isto é uma oportunidade das entidades empregadoras de facto olharem para si mesmas, para dentro e pensarem, nós temos uma política remuneratória transparente ou não? Os nossos trabalhadores ou os nossos candidatos a trabalhadores sabem com o que contam quando entrarem para cá, sabem a carreira, a progressão, etc. Sim ou não? Sim. Então parece que estamos no bom caminho. Portanto, o ter a política remuneratória transparente, o ter uma avaliação das funções, e posso aí dizer que há várias empresas, não vou dizer muitas, poucas, mas há muitos exemplos de empresas que têm efetivamente as suas funções e tarefas devidamente valoradas e, portanto, conseguem de uma forma clara e transparente atribuir valores de remunerações com base nessas pontuações das funções que têm, independentemente do que estabelece o CCT ou não. Portanto, avaliar as funções, ter essa política de remuneratória transparente, depois olhar também ali para o balanço das diferenças, que é imediato após eu entregar o meu relatório único, eu consigo ir lá ao site e tirar o meu, não é o da minha empresa, o meu balanço das desigualdades. Olhar também depois, para além de eu ter que fazer um plano que abranja toda a gente e todas as tarefas, etc. É verdade. Mas eu olhando para o balanço das desigualdades e olhando para aquelas barras verdes mais altas ou mais baixas, quando há as duas, não é? Portanto, quando tenho as situações comparáveis, eu consigo ter uma noção onde é que podem estar também mais os problemas localizados, em pessoas com mais antiguidade, em pessoas com mais ou menos qualificações, etc. E depois, procurar justificar aquilo que houver para justificar, não é? Como também já falámos, aquilo que não for justificado e que eu chegue à conclusão, estou a pagar mais 100 ou 200 euros a esta pessoa e de facto não tenho aqui nenhuma justificação lógica para isto. Então se calhar vou ter que corrigir. Seria mais ou menos por aqui. E interagir com os nossos serviços, que sabem qual é, portanto é o da sede da empresa, e portanto procurarem ajuda, conselhos, sugestões, ver se estão no bom caminho, então com quem vai depois acompanhar a empresa e avaliar de facto o plano. Sim. Muito obrigado. Doutor Diga. Samuel, posso ainda Diga. colocar duas perguntas? São muito afuniladas, digamos, são se calhar detalhes, mas posso prosseguir? Posso? Por mim, pode. Obrigada. Eu gostava de perguntar, porque me pareceu que nesta notificação foi, portanto, o indicador que foi utilizado foi o Gender Pay Gap geral e não o Gender Pay Gap ajustado. Estou correta? E se assim é,
qual é o motivo de... Porque o Gender Pay Gap ajustado já tem em consideração, ou seja, no fundo, não elimina totalmente, porque é sempre difícil em termos estatísticos o fazer, mas no fundo tem em conta a distorção que as diferenças, segundo um conjunto de variáveis, que são que pode ser o próprio a idade, julgo eu, a antiguidade, eu não estou certa das variáveis que são tidas em conta, mas que são elas distorsoras e que geram diferenças remuneratórias, não necessariamente de práticas discriminatórias. E, portanto, qual é o motivo de terem agora utilizado o geral e não o ajustado? A outra questão era porque o limiar dos 50 trabalhadores, quando a diretiva menciona os 100 trabalhadores, era outra questão. Na implementação do plano, a minha pergunta é, quando se pede um plano porque se encontraram indícios de diferenças remuneratórias, se são indícios, ou seja, partindo do princípio que se trata, por exemplo, de uma empresa maior que de facto tem já um sistema de avaliação de desempenho implementado, tem uma grelha salarial em vigor, mas a forma como implementa tudo isto não se baseia nos passos todos que são indicados como os que poderão ser seguidos para implementar um plano de avaliação. O meu ponto é, se a empresa, perante a notificação, justifica as diferenças remuneratórias com um conjunto evidenciando, com um conjunto de informação que disponibiliza a ACT, sem seguir propriamente enfim, as indicações que o guia da CIT evidencia, o próprio documento da OIT, há aqui a necessidade de fazer um plano, implementá-lo e justificar, ou seja, a empresa evidencia que não tem, que as diferenças remuneratórias que aquele indicador evidencia não decorrem de práticas discriminatórias. Portanto, o que quer que seja que vá implementar, dali a um ano, as diferenças remuneratórias continuam a existir, porque elas existem por outros motivos que não a desigualdade remuneratória, existem justificações. Portanto, não vai ter resultados. É isso que a mim, ou seja, haverá alguma coisa que eu se calhar não estou a entender na sequência, porque se à data de hoje eu já evidencio que as diferenças remuneratórias a que chego não decorrem de práticas discriminatórias, mas de circunstâncias específicas que aquela empresa, aquele setor, aquele conjunto de recursos humanos àquela data têm, o que é que eu não tenho diferenças a corrigir, elas existem por um conjunto de circunstâncias. Enfim, Doutora, a sua questão já está clara, muito obrigado. Pronto, obrigada. sim. Se calhar dou aqui uma chega e depois eventualmente a doutora Ernestina completará, não sei. Relativamente à diretiva, pronto, a diretiva vai ser transposta até o ano que vem. A Lei 60 é de 2018, a Lei 60 de facto fala em 50 trabalhadores, com a transposição da diretiva e com a avaliação que é feita da Lei 60 de 2018. Se calhar vamos eventualmente ter que haver uma alteração legislativa, mas pronto, a alteração essa legislativa que ainda que possa haver pareceres ou pedidos de parecer à ACT ou à CIT ou aos organismos que estejam envolvidos, pronto, isso partirá do legislador de fazer essa alteração. Neste momento, o que temos, e até na Lei 60, é de facto a questão dos 50 trabalhadores e, portanto, é o critério utilizado. Relativamente ao Gender Pay Gap ajustado e não ajustado, é um facto que nem a Lei 60 de 2018, nem a diretiva estabelecem de forma clara que critérios é que eu posso ou devo usar para fazer um ajuste. Agora, isso que foi referido é verdade. Portanto, se eu utilizar um Gender Pay Gap ajustado, por norma,
o valor é inferior ao Gender Pay Gap não ajustado, porque no Gender Pay Gap não ajustado eu não estou a entrar com esses fatores que das habilitações, da antiguidade, etc. Pronto, portanto, não estou a fazer esses agrupamentos. Agora, foi o critério que a ACT decidiu seguir nesta notificação, ao contrário do critério seguido na notificação de há 2 anos, e, portanto, basicamente é isto. E, portanto, novamente, foi um indicador que é utilizado, o próprio GEP poderia ter utilizado outros critérios que não aqueles 4, poderia ter usado mais, menos, diferentes, e portanto não podemos tomar como bom ou certo um GPG ajustado e como mau ou menos bom um GPG não ajustado. As entidades empregadoras efetivamente têm ao seu dispor as duas situações, portanto, havendo diferenças que considerem justificadas e que justifiquem, e que entendam que conseguem justificar, justificam. Quanto ao último ponto do plano e das empresas acharem, pelo que eu percebi, é que logo à partida têm a coisa mais ou menos como justificada e, portanto, não veem a necessidade de apresentar um plano. Portanto, é mais ou menos essa a questão. A questão é que um plano, mais ou menos extenso, seguindo ou não seguindo mais ou menos o guia da CIT ou da OIT, portanto, que novamente referimos, não é algo obrigatório, é um guia, é um caminho que pode ser trilhado, pode ser simplificado, pode ser outros critérios, pode ser aquilo que a empresa considera adequado à sua realidade. E a empresa elabora algo, um plano, mais sucinto, eventualmente, se assim o entender, e tira as suas conclusões. Agora, não pode vir dizer simplesmente, sem fazer nenhum tipo de análise, dizer assim, algo do género. A nossa empresa paga de acordo com, paga igual a homens e mulheres na mesma profissão e, portanto, não temos nenhuma diferença salarial, remuneratória e tal, e, portanto, não percebemos o que é que temos que fazer. Pronto, algo deste género, que já nos apareceu na notificação anterior, não nos parece que seja um plano e que seja uma justificação adequada. Portanto, parece que tem que haver aqui um trabalho, uma demonstração e depois então uma conclusão. Será isso. Muito obrigado. Não sei se as questões ficaram esclarecidas. Doutora Ana Vieira, não sei se quer abrir o microfone. Muito obrigada, doutor Saimel. Penso que está na altura de encerrarmos. Queria novamente agradecer à ACT ter-se junto a nós. Penso que a sessão foi útil. Por parte da CCP, manifestar a nossa disponibilidade para aqueles que nos acompanham, para ajudar a esclarecer as dúvidas que ainda subsistem. E, finalmente, um desejo que, quando da transposição da diretiva, possamos limar muitas das arestas deste diploma, que de facto traz algumas dificuldades, mas principalmente tem um conjunto de indefinições que penso que não são úteis nem para as entidades públicas, nem para as empresas, e, portanto, vamos ver se temos aqui uma oportunidade para limar algumas arestas, sendo que estamos todos naturalmente cientes de que há aqui subjacente um objetivo importante, que é o da transparência salarial, e não tenho dúvida que a maioria das empresas pretende exatamente a mesma coisa que as entidades públicas, mas temos que o fazer de uma forma clara e que dê garantias às empresas de que está no caminho certo. Bom dia e muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada pelo Obrigado, convite. bom dia. Qualquer coisa, estamos ao dispor. Qualquer outra questão que nos queiram colocar, a ACT está sempre disponível para clarificar dentro do que é as nossas competências. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigado.